Queria aqui fazer uma associação de um experimento científico com algumas crenças que eu tenho, tá? Queria primeiro pedir desculpa aí para a comunidade científica, para as pessoas que têm conhecimento sobre o experimento, literalmente, né? Eu não estou aqui querendo explicar o experimento cientificamente, eu estou usando ele como uma parábola de comparação com coisas que eu creio, tá? De alguém que teve a oportunidade de observar o experimento e achei interessante e fiz associações com coisas que eu creio. O nome do experimento é o experimento da dupla fenda. Ele consiste em partículas subatômicas que são atiradas em uma placa que tem duas fendas. E no fundo dessa placa tem uma placa chapada, sem fenda nenhuma. E quando várias partículas são atiradas ao mesmo tempo, o que acontece é que no fundo, lá se formam várias ondulações e não o formato da dupla fenda anterior. E o engraçado é que pensaram, não, vou fazer uma por uma, atirar uma a uma partícula, né, para observar o comportamento que vai ser feito lá atrás. Então foi atirada de uma em uma partícula. Essas partículas elas são tão pequenas que são praticamente luz. Inclusive, foi feito esse experimento também com uma partícula que é a partícula da luz, como a gente conhece, né? Que é o fóton. E aí foi atirada um a um, não mais um monte de uma vez. E o que é interessante é que parece, né? Que esta partícula passa pelas duas fendas ao mesmo tempo, se choca com ela mesma e lá no fundo ela forma, em vez de reproduzir o que está aqui, ela também forma várias ondulações, não só essas duas, mas várias e várias fendas, como se tivesse se chocando com ela mesma, para que formasse essa ondulação e não apenas a reprodução da dupla fenda. E aí, isso era uma coisa muito. Nossa, como é que isso acontece, né? E eles fizeram vários e vários experimentos relacionados a compreender isso. E uma das coisas interessantes também é que eles começaram a colocar observadores, máquinas que são programadas para observar este comportamento, né? Quando é que ela passa pelo buraco, passa pelos dois, se choca aquela mesma, como é que ela faz para reproduzir aquilo, já que ela está passando por esses dois buracos aqui, né? E aí eles colocaram observadores. E o interessante está aí. Quando tem algum observador, essa partícula que foi atirada uma a uma ou aos montes, ela se comporta exatamente como estava aqui na frente. Que interessante, né? Se tiver alguma máquina medindo, até insetos já fizeram, né, observando, mas a partir do momento que existe um observador, quando a partícula é atirada e passando pelo buraco, ela não forma mais várias fendas, né? Ela forma agora apenas as duas que tinham anteriormente, uma reprodução. Certo. Aí a parte científica, eu vou deixar aí o card do vídeo que eu vi, né? Vocês procuram, tem um monte de cientista que coloca e tenta explicar, mas a verdade é que, até onde eu vi, não existe uma explicação ainda compreensível para a ciência. Mas o fato é que quando existe um observador, essa partícula se comporta de modo diferente. Não importa se ele é máquina ou se ele é um ser biológico, mas se comporta de forma diferente. Então, fazendo isso, associação com as coisas que eu creio, né? Que eu creio em Jesus Cristo como Deus, Filho de Deus, que veio na Terra, se encarnou como carne, fez todos os cumprimentos que haviam de ser feito do Antigo Testamento, morreu e ressuscitou. Trazendo o evangelho que foi escrito diante de toda essa atuação do Cristo e do que ele teria deixado de mensagem para que os discípulos escrevessem e pregassem esse evangelho, comparando o evangelho, eu percebo uma associação semelhante, né? Com isso, que as pregações de Jesus, elas eram por parábolas. De alguma forma, talvez ficaria mais fácil da gente compreender essas coisas dos céus, né?
Porque assim, Jesus, ele naquele momento ele mudou a moral e o conceito de Deus daquela época, né? Mesmo se você observar Jesus como um ser histórico ou encarar ele como um personagem filosófico, o que seja, que você acreditar nele como figura, né? Ele teve uma representação de mudança de moral e de comportamento naquela época, né? Até então, Deus, inclusive o Deus de Jesus, o Pai de Jesus, né? Ele era um Deus que tinha regras, que recebia sacrifícios para que fossem perdoados os pecados, assim como tinham vários outros deuses, principalmente aquela sociedade onde o povo de Israel era inserido, né? Que os romanos, eles herdaram aqueles deuses e todas aquelas associações filosóficas que tinham os gregos. Então, aquele monte de deuses e todos os sacrifícios. E aí Jesus chega com um Deus novo, um Deus que não é mais um Deus de punições, um Deus que agora era um Deus Pai, um Deus que agora poderia ser chamado de Pai e não apenas de Senhor. E aí essa apresentação, ela é muito, eu relaciono muito ela com isso, né? Que a partir dali eles poderiam criar uma realidade na vida deles, não através de sacrifícios, que esse Deus aí já tinha se cumprido nele, né? Mas através da crença nele de criar uma nova realidade, né? Como se aquela consciência do Cristo que mudou aquele comportamento moral da época e o conceito de Deus, porque hoje quando a gente pensa em Deus, a gente pensa Deus é bom, Deus é amor, Deus é paz, Deus. Mas naquele tempo as pessoas observavam Deus como uma figura de controle, que eu tenho que sacrificar isso, por aí vai. Mas a consciência que foi trocada através de Cristo, da figura, da representação de Deus naquela época, eu faço muita associação com isso. Inclusive o Evangelho, né? Jesus prega muito. Quando vocês estiverem juntos e falando no meu nome, quando vocês pedirem sem duvidar, uma crença sem dúvida, aquilo acontecerá. Então, é como se a gente, a partir de uma observação, de uma consciência, conseguiria então criar uma realidade nas nossas vidas, né? Porque não apenas através de sacrifícios, né? Que Deus entraria na nossa vida como uma chapa que não vai apenas reproduzir o que está aqui na frente, mas que pode criar uma realidade que a gente acredita sem duvidar, né? A partir do momento onde eu acredito que esse Cristo, que esse Jesus é o ser cordeiro que sacrificou-se pelos meus pecados, eu não preciso mais sacrificar nada, por nada, nunca mais. O que eu preciso é apenas crer. E então, esta minha realidade vai ser formada a partir desta crença que houve essa questão do observador criar em nós uma consciência que pode criar uma realidade. Eu achei isso super interessante. E eu fiz uma associação muito forte e em relação às pregações, né? Porque depois do Cristo, os 4 primeiros evangelhos do Novo Testamento são contando a história do início, do meio, do fim e da volta, né? Que como seria. E depois deles viriam então a fundamentação de como seria esse novo evangelho, né? Porque as leis teriam sido cumpridas em Cristo e como seria então o novo evangelho. Aí é onde a gente começa a ver a fundamentação, porque Paulo foi quem escreveu a maioria das outras cartas, apesar dele não ter convivido com Cristo fisicamente, como os discípulos, ele participava ativamente de conversas, mesmo com relutância no começo, depois, ele teve esse encontro com as percepções de Cristo a partir dos discípulos, né? E Paulo, ele tinha uma gama de conhecimento muito grande, né? Ele foi criado nisso aí.
Ele era um doutor, é como se nos dias de hoje ele tivesse graduação, pós-graduação, doutorado em todos esses conhecimentos. Ele foi criado dentro disso, né? Então ele tinha toda a informação mental do que existia no Antigo Testamento e que se cumpriria no Cristo que viria, e acreditava que esse Cristo era o Jesus, a partir do momento onde ele ouviu uma voz e viu uma luz, e onde ele teve a oportunidade de conhecer Jesus sendo o Cristo, mesmo depois do pós-Cristo, fisicamente, né? Ele conheceu a espiritualidade de Cristo. E aí é onde ele começa a escrever. E todas essas crenças, se você for observar quando o Paulo está lá exortando, está lá ensinando, tem as questões morais, culturais da época, né? Mulher faz isso, mulher não faz isso, homem faz isso, homem não faz aquilo. É, todos esses comportamentos de vestes, de roupa, né? Tinha esse diálogo de como construir esse evangelho, de como vai ficar esse evangelho, mas mesmo apurando todas essas coisas, a gente observa que a mente é que faz a diferença. É acreditar que existe um ser que pode tornar a nossa realidade possível da forma que a gente acredita, né? E aí é onde eu observo essa questão das partículas, fazendo associação diretamente agora. Quando a partícula ela é lançada e ela passa pelos dois buracos ao mesmo tempo e se choca nela mesma, naquele instante, alguém que não tenha consciência de Cristo e vive a sua vida de maneira que quer, as coisas vão acontecer de maneira que tem que acontecer. Vai ser reproduzida lá no final daquela chapa o que for possível reproduzir. Existe uma gama de possibilidades de acontecer o que foi passado por aqui, refletido aqui, né? E aí, a partir do momento onde uma consciência que tem uma crença, fazendo associação com uma realidade mental, psicológica, espiritual, que é fora do físico, passa por uma realidade e forma exatamente o que ela quer reproduzir lá na chapa, onde o observador vai criar essa realidade. Mas não é criar apenas de imaginar, de pensar, é criar de pensar, sentir, emitir e agir, né? Não é deixar a vida me levar e seja o que for a gama de possibilidades. Vejo a vida me levar, observo, sinto, emito emoções, projeto e caminho em direção a formar exatamente o que eu quero. Então, o Cristo aí, ele seria uma consciência de libertação dessa mente, uma consciência de libertação de qualquer possibilidade de existência que não seja a que a gente queira reproduzir. Porque muitas vezes eu penso no meio de pessoas que creem já em Deus, tá? Eu tô fazendo comparação para pessoas que creem, porque para quem não crê, vendo uma comparação dessa, pensa, meu Deus, essa criatura é louca. Hã? Eu estou fazendo a associação de crenças, que é a partir do observador criar uma realidade, pensando em Jesus como consciência na construção dessa realidade possível. E as pregações que a gente vê no Novo Testamento, através de Paulo, através do próprio Jesus, de crer sem duvidar, peça e recebereis. É como se a nossa consciência, a nossa mente, ela tem que exatamente saber o que quer formar, né? Não que quem não tem consciência não forma uma realidade. Não, claro que vai formar, como as partículas que foram atiradas e reproduziram uma gama de possibilidades, ou quando foram atiradas, mas existia um observador, criaram outra realidade. E esse observador, como eu falei antes, pode ser um ser biológico ou pode ser uma máquina. Porque quando a máquina é criada, existe uma intenção na criação daquela máquina.
existe ela foi criada a partir de uma intenção de observar o comportamento daquela partícula, né? Pode ser que daqui no alguns anos, né, a mais aí, tá com 100 e poucos anos que a gente viu isso, a gente descubra realmente o que faz essa partícula se comportar de maneira diferente. Porque, além disso, existe um experimento também associado que é do emaranhamento quântico, que eu também acho super interessante essa comparação, porque as partículas, elas a partir do momento onde elas tiveram um contato, um emaranhamento, ou para quem ficar louco, um entrelaçamento, né? E aí, quando elas são separadas, elas estando no norte ou no sul, imagina polos separados da Terra, e uma partícula ela é submetida a determinada sensação ou qualquer coisa, a outra partícula responde imediatamente, mais rápido do que a velocidade da luz, a observação contrária deste acontecimento. Isso já foi feito dentro da Terra, né, em partes diferentes e distantes, e também já foi feito da Terra para fora da Terra, e a partícula responde imediatamente. Da mesma forma, eu imagino e associo com as coisas que eu creio, né? Que a partir do momento onde a gente já teve contato com alguém, apesar da gente estar no Deus o tempo todo, né? Quando a gente tem aquele contato, existe uma ligação psicológica, mental, física entre esses alguém. E a partir do momento que a pessoa pensa, ora, fala, a outra de alguma forma sente isso. Quem nunca, às vezes, pensou em alguém do nada, aí a pessoa fala contigo no telefone, te manda mensagem, te liga. Pode ser coincidência? Pode, mas, cara, eu faço associação com essas coisas. Não tentando explicar cientificamente, mas fazendo a associação como uma forma de parábola, sabe? Então, também da mesma forma, Cristo, a partir do momento onde eu tenho esse casamento de consciência com Cristo, vejo a história do Cristo, ele como o evangelho vivo cumprido na terra, a forma de comportamento que ele viveu, amar ao próximo como a mim mesma, Deus sobre todas as coisas, fazer o bem sem ver a quem. E eu observo aquilo ali, eu digo, cara, isso é um Deus interessante. Olha, o cara pregou uma filosofia, viveu na filosofia, morreu pela filosofia. O cara tem uma coisa muito massa, tanto é que dividiu a história e tal. E aí a minha consciência casa com aquela consciência dele, existe esse emaranhamento. E a partir do momento onde eu estiver, eu sinto ele em mim. E quando tiverem 2 ou 3 pessoas juntas em meu nome, lá estarei presente, porque as consciências e as mentes estão ligadas, interligadas nele, né? Através do Espírito Santo. Então, eu acredito que tudo que tiver no mundo, nada, para mim, né, como cristã, afasta Deus das coisas, né? Nem como cristã eu tenho medo de acreditar nas coisas da ciência, porque eu acho que elas andam separadas do que Cristo falava. Para mim, até agora, tudo que eu vejo eu associo e também eu não acredito que explique. Como eu disse, eu faço só associação. Por exemplo, também a questão do Big Bang, né? Eu acho uma história super interessante, porque não é explicando o surgimento do universo. Na verdade, ele conta a história até aqui, né? Claro que existe algumas partes que a gente não compreende e que a gente pula para poder associar com as coisas que aconteceram, justamente porque quanto mais a gente compreender dessas subpartículas, vai ficar mais fácil a gente contar essa história. Mas ele parte do início de uma expansão, né, de uma inflação, de uma condensação de energia, e foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi indo, foi indo, e foi indo, e tá indo. E por mais que eu perceba e veja e assista e ouça como forma científica, eu não consigo desassociar isso de Deus, do Deus que eu creio, né? Porque Jesus, para mim, está em todas as coisas. Ele não explicou
isso porque não era fundamento dele explicar, porque o Antigo Testamento disse exatamente para que ele viria e ele veio exatamente, cumpriu todas as coisas. E talvez a gente não compreenderia, né? A gente tem tantas associações da ciência que, por mais que a gente perceba, a gente não compreende. Ó, esses dois experimentos a gente não compreende, mas se repetiram várias e várias vezes e acontecem a mesma coisa. Então, é um experimento científico ainda não compreendido, né? Apesar de já ter cento e poucos anos. Mas a gente usa, eu estou usando agora, falando aqui no celular e as pessoas estão assistindo em outros lugares. Apesar de não ter uma ligação física, está aí a energia viajando através de ondas e formando imagens para todo mundo. E o que é interessante é que eu acredito que as pessoas deveriam, os cristãos, né, deveriam se abrir mais para isso, né? Porque isso não diminui Deus em nada. Isso não coloca as histórias que a gente tem de Deus como mentira. É uma forma de compreender as coisas, que tudo que existe foi porque Deus permitiu existir, né? Por mais que sejam contadas de forma científica, é uma coisa interessante, é algo que pode ser associado, né? Sem essas prisões de que isso pode, isso não pode, isso aqui é anti, isso aqui não é anti. E a gente deve estar aberto a acreditar nas coisas sem desviar a nossa fé, né? Colocando Jesus como chave hermenêutica de todas as coisas, o evangelho vivo do Cristo como chave hermenêutica. Então, essa associação que eu faço é pensando nisso, que o Deus, que tudo é, carrega todas as partículas dentro dele, né? E aquelas partículas, elas vão formar uma realidade, várias gamas de possibilidade, ou quando elas estão observando a realidade e pensam em formar exatamente uma realidade, aquela realidade é formada porque existe um observador observando aquela partícula, mas quem tem essa percepção de Cristo ligando à espiritualidade, né, aqui, forma essa realidade de uma maneira consciente, de uma maneira livre, de uma maneira sem prisões, e que pode sim formar uma realidade que caracteriza-se de maneira física e espiritual, não associando a ciência aqui, né? Mas a pensar, sentir e emitir uma vontade, um desejo, sem duvidar, crer sem duvidar. Então, se eu creio sem duvidar, eu ajo em cima da minha crença. Eu preciso que Deus me dê um emprego. E aí eu vou ficar pensando nisso e criar uma realidade lá depois, passando pelas chapas. Não, né? Eu tenho que crer sem duvidar. E se eu creio sem duvidar, eu faço meu currículo, eu entrego nas lojas e eu peço com toda a fé do meu coração, crendo sem duvidar. Aí eu vou criar uma realidade. E aí onde mora a diferença dessa crença com consciência, né? Não de uma crença só apenas psicológica ou emocional. É onde a tua mente está totalmente associada a uma realidade e que você sabe que você é físico, que você é biológico, que você precisa observar essa partícula até ela criar aquela realidade. A diferença é que a tua consciência está ligada na outra consciência e acreditando que esse Deus é que está te induzindo, te ajudando a formar aquela realidade. Mais ou menos isso que eu acredito, né? Eu queria fazer associação com isso mais uma vez, dizendo que é de uma maneira espiritual e não científica, portanto, não me odeiem.